Olá, bem-vindos ao podcast Sescom Barrier Informa, agora em formato de videocast. Eu sou a Viviane Rodrigues, sócia do Trabalhista aqui do Sescom Barrier, e hoje a gente vai falar um pouquinho de formas alternativas de contratação, considerando aí as novas decisões do STF. Para trazer esse tema comigo, hoje eu tenho aqui dois convidados. Primeiro, o Gustavo Souto, que é nosso associado sênior aqui do time trabalhista, e o nosso convidado ilustre, que é o Giovanni Ravagnani. Vou fazer aqui a colinha para não esquecer nada, porque ele tem um currículo que é super relevante. Então, ele é diretor jurídico da Buser, mestre e doutorando em Direito pela USP, professor na Link School of Business, alumni de escritório e um amigo. Bem-vindo, Gil. Obrigado, muito bom voltar para cá. Depois de alguns anos, estou aqui de volta. Muito bom te receber. Obrigado pelo convite. Bom, esse é um tema quente. Todos os nossos clientes e parceiros estão discutindo esse assunto. Para falar em português bem claro, a gente está falando aqui de pejotização, né? Prestação de serviço. E a gente tem decisões recentes do STF tratando desse tema, e por isso que esse tema esquentou novamente. Então, para fazer um panorama rápido aqui, para a gente entrar direto na nossa discussão, acho que isso começou lá atrás, né, logo depois da reforma trabalhista, a revisão da súmula 331, a gente teve uma decisão do STF no tema 725, né, que determinou aí a licitude da terceirização da atividade fim. Depois a gente teve a DC 66, que declarou constitucional aí a pejotização através para trabalho intelectual. E em 2023 começaram as reclamações constitucionais. Primeiro a gente discutiu aí algumas questões de médicos contratados como PJs por hospitais. A primeira decisão nesse sentido, inclusive, trouxe, né, uma situação envolvendo médicos. E essas decisões, então, começaram a ser proferidas ali relacionadas a profissionais liberais, a profissionais que não têm uma vulnerabilidade muito grande em relação a quem os está contratando. Algumas decisões, elas olham, inclusive, a questão de se há ou não requisitos de vínculo de emprego, como seria analisado na Justiça do Trabalho. Outras não entram tanto nesse aspecto. Se entrar nesse aspecto, aí não tem muita discussão também. Exatamente. E algumas, inclusive, estão fazendo reavaliação de fatos e provas. Então, acho que a primeira coisa que eu queria trazer aqui para a nossa discussão é como é que vocês têm visto esse movimento e o que vocês acham da fundamentação que tem trazido aí nessas decisões. Posso começar? Vamos lá. Fica à vontade. Beleza. Bom, é muito bom ter esse tipo de discussão, esse tipo de forma de poder contratar, né? Porque eu acho que a gente sempre ficou... CLT, sei lá, de 1900 e bolinha, a gente nunca mexeu muito nela, então tudo ficou meio que no passado. E aí, obviamente, sei lá, as pessoas se relacionam de forma totalmente diferente do que se relacionavam no passado. Há 40, 50, 70 anos, que é mais ou menos a época da CLT. Era bom um aspecto só, que você não tinha discussão sobre isso daí. Sabia o que fazer. Sabia o que fazer. Então, a gente está num momento... A superação de uma coisa que sempre existiu gera esse momento de insegurança jurídica, que tem oportunidades, mas tem insegurança e frio na barriga o tempo todo. Era mais seguro, né? Mas aí a gente tem que realmente... A nossa lei antes, ela não acompanhava muito bem, ela não acompanhou toda essa evolução e revolução do trabalho, né? Então, realmente, você tendo agora, a gente está aqui discutindo isso, né? O que permite... novas formas de uma contratação para um trabalho, regime, né? Se a gente forma de regime, exato. Pandemia, todo mundo tinha que ir pro escritório. O home office, o regime híbrido, isso tudo a gente percebe agora que isso é uma realidade e que isso tem sido visto. E acho que esse é um exemplo interessante que você traz, Gil, porque, por exemplo, né, quando a gente fala da regulamentação do teletrabalho, por conta da pandemia, essa situação se impôs, a regulamentação veio correndo atrás e se fez. Então, a gente hoje tem lei falando sobre isso. A gente está falando de pejotização aí há quantos anos? E até agora a gente não tem... A reforma trabalhista é de 17, né? De 17. Fim de 17. Novembro de 17. E desde então a gente tem, tudo bem, mudou a súmula, a gente pode agora fazer terceirização de atividade fim, mas quando você olha a lei da terceirização, ela não trata da pejotização, ela fala de prestação de serviço com cessão de mão de obra, né? É uma situação um pouco diferente. Porque em tese a pejotização ainda é algo irregular, é algo que à luz do direito do trabalho exclusivamente, à luz do direito do trabalho. Né? Então você
realizar este ato de pejotização ainda pode ser visto como algo errado e algo que Mas a eu vou reconhecer o seu vínculo de emprego. Acho que essa é uma das Para o discussões. STF. Para o STF Hoje em dia né? E aí, a rigor, o posicionamento do STF deveria que como eu nos tenho dar já segurança uma jurídica. legislação, segurança... exato. E não é o Que a gente hoje tá não dá, feito. porque a gente ainda tem conflitos entre... Até no próprio STF, a gente já tem alguns exemplos de decisões que mantiveram o vínculo, né? Uhum. Então, assim, a gente tem hoje um posicionamento mais favorável, mas não quer dizer que isso é 100% aplicado. E eu não me recordo na época em que o STF começou a fixar esses entendimentos, mas sempre foi por unanimidade ou teve alguma divergência? Vocês sabem dizer? Eu não sei. Não, a gente tem divergência sempre, porque a gente tem alguns ministros que têm um viés um pouco mais trabalhista, até por conta do histórico deles. Então, a gente tem voto registrado em contrário, mas, por maioria, essas decisões vêm sendo aplicadas com fundamento no tema 725, que é a questão da terceirização da atividade fim. Então, acho que esse é o fundamento original. Tem outros fundamentos como livre iniciativa, capacidade das partes de contratar, a própria questão de avaliar se o profissional em questão é vulnerável ou não em relação a quem está contratando, em termos de remuneração, em termos de... Zizi, posso te interromper e fazer uma pergunta? Claro. Você acha que quando o STF resolve analisar esse tipo de elemento que você está dizendo aí, não está passando um pouco do ponto de analisar se teve ou não violação a Constituição, porque a gente já aprende na faculdade que é isso que o STF faz. Né? Lição número 1, né, que a gente aprende quando vai estudar constitucional. Tem aí agora um movimento realmente de juízes trabalhistas, tem um movimento da advocacia trabalhista, até em São Paulo recentemente a Comissão da Advocacia Trabalhista fez uma visita com a OAB de São Paulo, né, para o STF para discutir realmente aí se estão superando o que eles deveriam ter de competência para discutir esses assuntos. Realmente essa discussão existe. É complexo. E acho que é justa. É óbvio, né, que a gente, sei lá, se a gente pensa nos últimos 20 anos, o judiciário se tornou o principal agente político do Brasil. Exato. Então não tem como a gente criar políticas públicas, que na verdade, quando você está criando forma de trabalhar, você está criando políticas públicas com relação ao trabalho. Não tem como fugir do judiciário. E do jeito que nossa Corte Constitucional se posiciona em todos os temas de forma ativa, acaba caindo aqui e muitas das vezes é isso que acaba gerando um pouquinho de insegurança jurídica, né? Então, aí pra gente que está aqui do lado das empresas, às vezes dá o frio na barriga fica, mesmo tendo uma decisão do Supremo falando sobre um determinado assunto. Super, né? Ainda mais quando a gente também tem aquelas que alteraram a competência para discussão sobre essa relação, né, entre duas pessoas jurídicas, né, que aí tiraram um pouco da nossa esfera e enviaram para justiça comum, né. Então você ainda vê ainda mais esse ponto. Né? Acho que isso é interessante, né? Então, desde a emenda 45, que é velha, conhecida dos advogados trabalhistas, tudo que é relação de trabalho e não só de emprego é de competência da Justiça do Trabalho. E nesses casos que o Gustavo está trazendo, a situação que a gente tem então, isso aqui não é uma relação de trabalho, são duas pessoas jurídicas contratando, essa discussão tem que ser no cível. E quando sobre chega a no mesma cível, paridade, né? Quando chega no cível, o juiz devolve para o trabalhista? Tem algum conflito negativo de competência? Eu não vi nenhum ainda. Também não vi nenhum. Também nunca vi. Porque aí você ia botar mais um outro agente para o STJ para discutir eventualmente o conflito negativo de competência. Exato. Vários temas processuais. Eu acho que tem aqui uma questão muito interessante, que é como essas decisões estão sendo proferidas no STF, né? Elas estão indo para lá através de reclamações constitucionais. Isso, né? Eu acho que Acaba sendo... um comentário interessante a gente fazer aqui, né? Qual é o cabimento e como é que essas reclamações vêm sendo usadas? Acho que assim, o cabimento, acho que a própria reclamação constitucional, ela é um meio de se assegurar uma competência do tribunal, né? E a sua aplicação como um posicionamento soberano. Né? Então, o que está acontecendo? Nessas ações que discutem realmente toda essa parte de vínculo de emprego, né? Essas reclamações estão sendo apresentadas
principalmente, óbvio, Pelas naquelas empresas ações mesmo. pelas empresas, né? Vamos supor, eu tenho uma ação que houve esse reconhecimento, né? De vínculo de empregos, seja de seja de 10, de 500 empregados, né? Então, eu entro com essa reclamação direto no STF para que ele, né, aplique o seu posicionamento sobre tipo, esse tema que foi discutido na minha ação. Tá? Em tese, é um recurso, é uma ação tipo, autônoma que ela só pode ser apresentada no final de toda a discussão processual dentro de uma reclamação, de uma ação tipo, ordinária. Não pode ter contra, sei lá, uma liminar no discussão. Não pode, assim, se eu ainda conseguir discutir dentro da minha reclamação, ela pode ser discutida lá. Eu não posso entrar com uma reclamação. Né? Exatamente. Então, quando eu esgotar os meios de discussão dentro da minha ação principal, eu posso entrar com a reclamação constitucional direto no STF. Esse é o dever ser, né? Dever ser. Agora vamos falar do que está acontecendo O que está acontecendo... Já me venderam reclamação para resolver problema meu. O que está acontecendo hoje é que, assim... Principalmente sobre tipo, esse tema, né? Tem tipo, alguns pontos que são requisitos da própria ação que não estão sendo muito respeitados, né? Basicamente, a gente tem hoje 82% das reclamações atuais que estão hoje em trâmite perante os STF foram ajuizadas antes do término da discussão no processo principal. Então, antes de esgotar todas as vias de discussão, né? Dessas 82, 66 não respeitaram estritamente os requisitos da reclamação constitucional. 52% reanalisaram fatos e provas, que não pode. Né? Então, você vê que a gente tem... Até na análise dessas ações, dessas reclamações, a gente tem diferenciação de posicionamentos. Temos, sim, ministros que respeitam todos os pontos, todos os requisitos, né, dessa ação autônoma, mas temos outros que, assim, você vê que eles ignoram muita coisa para ter uma análise que eles entendem como certa, né? Do meu lado aqui, corporativo, eu acho bom, porque é mais um instrumento que eu posso usar para defender o interesse da companhia. E de alguma forma você não precisa esperar esgotar todos os meios de discussão na esfera trabalhista para só depois atingir o Supremo. Isso leva anos, né? A gente sabe que... Isso pode levar anos, então assim... Nem chega às vezes, né? Nem chega. Com recurso de não, eu acho que assim, pra gente, até para os nossos clientes, é algo legal, assim, algo que a gente pode usar para a nossa... do nosso lado, assim, né? Por que tem que ser usado por moderação? Acho que isso é importante falar, né? Sai muito na mídia todos os casos que as empresas tiveram sucesso. Não foram poucos. Acho que agora, recentemente, a gente tem uma série de reclamações mais recentes com decisões favoráveis, mas eu separei aqui também na minha colinha alguns casos de 2023, 2024 e um agora mais recente de agosto de 2024, em que essas reclamações não tiveram o mesmo sucesso, né? Então, as empresas foram buscar caçar o acórdão que declarava o vínculo de emprego, não conseguiram, né? O vínculo foi mantido. Acho que é interessante também a gente avaliar, né, não só o fundamento jurídico dessas decisões, mas o que a gente estava discutindo, né? Então, a gente tem corretor de imóveis, uma advogada que, apesar de ser profissional liberal, tinha uma remuneração que era inferior ao que a gente discute ali em trabalhista do hipersuficiente, que é a pessoa que ganha 2 vezes o teto da Previdência, aí tem o ensino superior. O último, esse mais recente de agosto, agora discutia um entregador de refeição. Então, assim, você vê que é um profissional que é mais vulnerabilizado mesmo.
E tem decisões que a gente brinca do tira casaco, bota casaco, né? Então, tem um caso recente aqui do TRT10, era uma discussão também envolvendo um corretor de imóveis, levou-se isso para o STF através de uma reclamação, Gilmar Mendes reconheceu que não deveria haver vínculo de emprego efetivamente, e mandou devolver o processo para o TRT10 para refazer o julgamento, chegou de volta no TRT10 e eles disseram, reavaliamos e tem vínculo sim. Obrigado. Tchau. Tipo, ignoraram a ordem. Eu acho que é isso, assim. Acho que é Supremo. essa noção para as empresas que têm ouvido muito essa discussão de que não estamos numa liberação irrestrita da pejotização, né? E acho que tem um fator além da parte técnica dos casos, é que você abre uma porta para um advogado entrar, outros 1,5 milhão de advogados vão entrar também. Então, a volumetria de casos de reclamação que devem ter batido no Supremo subiu demais, e aí o próprio instituição se ajusta para modular o uso do negócio. Acho que isso só mostra que assim, a gente tem uma insegurança muito grande, né? Porque até os nossos regionais já desrespeitaram uma ordem expressa do STF sobre o reconhecimento de vínculo, né, de emprego. Então aí fica muito difícil, né, advogar. Se descobrir do Xandão, talvez fique mais complicado. Fica muito difícil advogar, fica muito difícil a gente mensurar riscos, né, porque hoje a gente tá num mar, assim, que é mais favorável por um lado, né, que nos dá uma maior possibilidade, né, de uma discussão, de tipo, realmente ter reconhecido alguém que trabalha de uma outra forma, que não seja CLT. E isso é lícito, válido, né? Mas ainda é muito difícil. A gente tem uma dificuldade, assim. A Buser tem alguns fundos investidores que estão no nosso cap table. Alguns fundos que não são daqui do Brasil. E é difícil, óbvio que não são daqui do Brasil, mas muitos deles estão aqui, estão também no Brasil há um tempo. Hoje eles entendem como funciona o Brasil. E muitas vezes até essa insegurança jurídica que tem o ganho de oportunidade para você conseguir empreender. Mas para a gente que está aqui no jurídico, é muito difícil às vezes reportar risco, mensurar risco, porque, por exemplo, nessa insegurança jurídica, talvez eu vá provisionar todos os meus casos como perda provável, ou possível, no mínimo possível. Só que se você olha a quantidade de casos que eu já ganhei, que eu tive discussões semelhantes, talvez se fosse um caso, se não tivesse essa discussão, talvez eu fosse provisionar de outro jeito. E isso afeta o resultado da empresa. Total. O resultado contábil da empresa. Então, essa é uma briga que eu tenho ali com contabilidade, com financeiro, em como acertar, como ser assertivo na hora de fazer essa provisão, que é complexo. Você sente, assim, no mercado, na tua indústria em específico, que já há uma reação a essas decisões em termos de como é que a gente vai passar a tratar nossas contratações? Assim, o mercado de startups de 2021 para cá, de tecnologia no Brasil, ele sofreu muito com a falta de liquidez de dinheiro dos investidores. Então, a gente teve no setor todo algumas demissões em massa em quase todas as empresas. Então, o pessoal está vacinado, porque depois dessa onda de demissão, naturalmente tem uma onda de reclamações trabalhistas. Então, acho que essa é uma coisa que faz com que o warning signal fique ligado das empresas. Mas é muito comum que, principalmente aquelas empresas que acabaram de nascer, que a pejotização seja o modelo correto, né? Utilizado na empresa, assim, quando ela está começando a nascer. Startup é mais arrojado em geral, né? É mais arrojado, mas é meio que faz parte da validação, né? Então, uma startup recém-formada, que ainda está tentando gerar valor, tentando validar um modelo de negócio, quando ela começa a se tornar adulta, vem a responsabilidade do adulto, que é arrumar a casa. Tudo vai ter que mudar. Então, isso eu acho que em algumas situações, não só no nosso setor,
mas é aquilo que a gente falou, posições-chave, diretores, quem está no C-level, os que, geralmente aqueles que estão protegidos por um DNO, são as pessoas que são passíveis de serem pejotizadas, né? Então é isso que eu enxergo no mercado, especificamente nessas categorias, quando o cara não é hipossuficiente. O cara fez lá, estudou fora, às vezes tem mais dinheiro que o dono da empresa, porque já teve um sucesso financeiro antes. Então, nessas situações eu consigo enxergar a possibilidade de fazer isso sem frio na barriga, sabe? Existe discernimento efetivo para contratar dessa maneira, né? Eu acho que sim. Óbvio que não em todas, né? Tem empresa que tem mais apetite a risco que outras, né? Tem. E aí é complexo. Nos processos ou com os seus clientes, Gustavo, você já viu também uma alteração de postura por conta dessas decisões do STF? Olha, acho que nos processos, os que pelo menos eu tenho visto, né, e tipo, atuado, a gente tem uma diferença de postura para com os nossos clientes. Eu acho que hoje eu posso dar uma maior gama de meios e possibilidades que tipo, a gente pode atuar e tipo, realmente para buscar aí um bom resultado. Esse tipo de ação já é uma ação polêmica por si só. A gente tem um judiciário que é muito protetivo, mas conforme for a sua ação, conforme for o seu cargo, conforme for o valor que você recebe, essas ações também são muito mal vistas pelo não dá pra falar judiciário. Que um cara que ganha 50 pau é hipossuficiente, tem que ter. Mas mesmo assim você encontra juízes que dão esse vínculo de emprego. Mesmo para quem ganha 50 mil reais ao mês. Então, assim, esse impacto que dá, mas que pode dar nova chance ou oportunidade para um melhor resultado. Entendi. Pra gente, assim. Vi também recentemente, até comentei com vocês numa conversa prévia que a gente estava tendo, né? 2 casos muito semelhantes de cargos de gestão que eram contratados como PJ, 2 reclamações de vínculo de emprego. A primeira com julgamento positivo para o trabalhador, reconhecendo o vínculo, e a segunda, a gente ainda não tem a sentença, mas teve uma discussão em mesa de audiência em que o juiz já levantou para o advogado do reclamante que tem essas decisões do STF que talvez ele devesse avaliar um acordo. Aí, né? É difícil. Horrível. Mesma empresa, quase igual os e difícil cargos, de reportar, né? Como é que se reporta? Difícil de reportar, porque que um deu vínculo de emprego e outro não, né? Então, assim, a gente tem... É difícil advogar assim. Mas, assim, eu acho que a parte... Nosso trabalho é encontrar um pouco de segurança no caos, né? A função do advogado é desenhar os riscos, deixar claro quais são os riscos e aí, junto com o contexto, se toma a decisão de forma consciente, sabendo que pode dar muito errado, sabendo que pode dar certo também. Então, acho que assumir o risco, né? Assumir o risco, e eu acho que o que se exige, pelo menos do advogado corporativo, é saber mapear os riscos e conseguir tomar os riscos junto com a liderança da companhia, com a área de negócio. E eu acho que esse é o cenário ideal em que a gente consegue gerar valor dentro de uma companhia, porque pode dar muito errado se fizer da forma errada. A gente teve recentemente uma matéria aí de um jornal de grande circulação, trazendo aí, né, uma discussão entre o PJ, né, o prestador de serviço, que é aquele que tem autonomia, que, né, tem um formato diferenciado de recolhimento de impostos, que contrata de maneira ali com base num contrato civil, versus o CLT, apresentando essas 2 formas como escolhas do trabalhador, e aí uma enxurrada de comentários, né, na postagem de divulgação, de que, na verdade, nem sempre isso é uma opção efetiva para o trabalhador. Então, acho que um pouco discutindo melhores práticas, né, vocês como advogados, olhando para melhores práticas. Esse é um ponto que vocês levam também para a discussão? Olha, se eu fosse estabelecer algum critério para pejotização, ele não seria para todas as pessoas,
todas as pessoas, para todas as empresas, e talvez não tivesse opção. Talvez a opção do funcionário, talvez a opção dentro dos critérios objetivos, sua opção é única. Ser contratado ou não como CLT. A realidade ou ser contratado já ou não. tem uma vaga que é isso, ó. É isso. Não Então, tem outra opção. Por exemplo, quando a gente olha ali, na reforma trabalhista colocou a possibilidade do empregado negociar direto com Sim. a empresa em algumas situações. Então, salário acima de 2 vezes o teto do INSS, que dá uns 15 conto. Ensino superior. 15.500. 15.500. Ensino superior, então geralmente o cara que está nessa função, e a gente coloca ali, já coloquei, já discuti, ter um cargo de gestão. Então ter pessoas sendo lideradas por essa pessoa. E aí, se não tiver dentro dessas categorias, eu nem tenho que escolher ou não, assim, é SLT e pronto, final, entendeu? E a gente ouve falar, né, 15.500 parece um valor baixo, né, para uma remuneração de uma pessoa que deveria contratar direto, mas quando a gente olha o levantamento que foi feito no Diese, né, para determinar qual seria o valor determinado para hipersuficiência, a gente vê que isso é 2% da população brasileira recebe mais do que 15.500, é muito complicado. Então, efetivamente, essas pessoas estão numa condição diferenciada de negociação. De discernimento na negociação. De discernimento, né? Não Eu pela acho que elas condição financeira, conseguem realmente discutir o que é bom para elas, né? O diploma do universitário mostra que a pessoa tem mais instrução para ter discernimento sobre aquilo que ela está. E talvez muitas vezes a escolha seja sim ou não, entendeu? Eu topo entrar nessas condições? Não. Eu avaliei, vi que é ruim e eu não entro nessas condições, porque tem outras tantas empresas que talvez ofereçam situações e condições diferentes melhores, também. Né? É que o que eu vejo hoje é que assim, tem muita gente que escolhe tipo, entre aspas, né? Mas eu já vi pessoas que escolheram PJ puramente porque tem menos descontos. Então, no mês você ganha mais. É isso. Então, a gente ainda tem esse tipo de discernimento, né? Porque é realmente o que entra no nosso bolso aqui. Você não pensa no macro, né? E é a realidade. E aí, realidade hoje. O quanto rende o FGTS, Exato. Às vezes eu nem quero. Exato. Quero liquidez, não quero esse dinheiro lá. Mas é que assim, é muito raro você ter essa escolha. Mas essas vagas, assim, elas já existem desta forma. Mas acho que melhores práticas, Vivi, se você for contratar alguém, fazer o processo seletivo, fizer o processo seletivo, tem que estar claro durante todo o processo seletivo que é PJ, para não chegar na hora que vier a offer, vem uma offer que frustra uma expectativa toda, porque o default é que seja CLT. Então tem que estar claro no processo seletivo, e eu acho que justamente essa para que a decisão seja justa, sabe? E muitas das vezes tem gente que não faz isso, ou então chega na hora da offer, para melhorar o valor líquido da offer, joga PJ, entendeu? Porque tá ali na diferença de salário, tá perto do que você pode dar, e aí quando faz a conversão para o PJ, fica mais possível e atrativa a proposta. O que eu acho ruim. Eu acho que tem que ser fair desde o começo, na conversa, nas discussões, para tudo, né? Porque, a gente passa 10, 12 horas do nosso dia trabalhando. Então, se a gente não se sentir minimamente confortável e seguro no ambiente de trabalho, é melhor não trocar de trampo, trocar de trabalho. Eu acho que uma coisa importante também, quando a gente fala de boas práticas ou de mitigação de riscos, é lembrar que a gente está discutindo aqui até o momento discussão no judiciário, mas a gente tem o Ministério Público também, que gosta de investigar esse tipo de contratação. Exato. A gente tem várias ações aí civis públicas, né, que falam sobre isso. A gente tem... Os sindicatos voltaram agora autos de infração, né, do Ministério do Trabalho, onde muitos reconhecem o vínculo de 500 pessoas, 700 pessoas, por uma análise muito rasa. Então, geralmente colegiada, né? Olha ali um monte de situação. Um monte de situação que podem não ser boas. Não necessariamente iguais entre si. Exato. Né? E aí, aplica o que ele viu com uma para 100, e assim vai. Então, assim, a gente tem muitas ações assim. Execução fiscais,
ações anulatórias, sobre esse tipo de procedimento administrativo que reconhece em um único ato esses Daria para vínculos entrar com de reclamação emprego. contra os auditores do trabalho também. Sim, eu acho que o posicionamento hoje que existe no STF para essas ações, eu acho que é essencial, assim. Acho que eles precisavam ter esse tipo realmente de posicionamento, porque tem algumas situações que viram absurdo. Eu acho também interessante a gente lembrar que jurisprudência, como o advogado gosta de falar, é maré, né? Então, hoje a gente tem uma configuração do STF. Uhum. E a gente sabe que de tempos em tempos essa configuração, ela se ajusta, né? Não temos garantia de que esse entendimento vai prevalecer quando a gente tiver substituição de ministros. Eu acho que agora é a hora da gente usar todas as nossas armas para que a gente consiga efetivamente implementar para os nossos clientes, enfim, um melhor resultado com relação a essas novas formas aí de economia contratação. sem risco, eu acho que é com o menor risco Economia possível. com menor risco possível. Né? E assim, não estou dizendo que é para extinguir CLT, pelo contrário, mas acho que dá para a gente ter dá para a gente aplicar essas novas formas de uma forma correta, que eu acho que vai ser muito bom para ambas as partes. E aí, então, agora falando para o diretor jurídico da mesa, né? Como é que a gente faz gerenciamento de contratos nessa situação? Complexo, né? Porque a primeira coisa, né, você olha a galera que faz folha de pagamento no RH. Estão acostumados a fazer um modelo só para todos os funcionários. Quando você começa a ter diferentes tipos de... até os softwares, sei lá, os softwares de gestão de prontuário, nem todos estão prontos para poder incorporar a forma PJ de contratação. Então, acho que esse foi um problema que eu tive no passado, não na Buser, mas no passado. Como é que eu faço como que eu coordeno os pagamentos, assim, porque o pessoal estava acostumado a rodar folha padrão dentro do modelo CLT. Então, acho que se você olhar o microgerenciamento, esse já é um problema, né? Como é que eu faço os desligamentos? Sei lá, eu devo ou não pagar algum tipo de verba rescisória, um severance diferente para quem é PJ? Estabeleço um padrão ou decido que vou negociar caso a caso um severance de saída? Pago o 13º? Pago o 14º? Faço algum pagamento, algum fundo de reserva, provisiono o fundo de garantia que está deixando de ser recolhido? É complexa, assim, então nada do que é arriscado vem sem uma responsabilidade alta de gestão, assim, porque como é que na contratação, beleza, faço colocar a pessoa para dentro, ela vai topar, trabalha 5, 6 anos lá e de repente a empresa troca de gestão, troca o controle da companhia. Aí que vem o problema, né? Então a gestão do contrato, a gestão da contingência decorrente do PJ também está dentro do escopo da gestão de pessoas, né? Então, se eu sei que ele é um risco grande, talvez eu tenha que pensar 2 vezes em como tratar aquela pessoa. Outra questão que eu já vi, que é, beleza, o cara tá saindo, faço um bom severance para ele, um bom pacote de indenização na saída. Tô pagando isso, eu corro o risco de ter que pagar de novo no trabalhista, na Justiça do Trabalho? Então, o caso que eu já tive, a gente pede para compensar das verbas que eventualmente a gente for condenado, os valores que a gente pagou a esse título. Então, é complexo. E essa é uma tese que eu não tenho tanto conhecimento para saber se é uma tese que para em pé de verdade, mas é um recurso que dá para a gente usar também. Assim, acho que dá. Tem formas e formas, assim. Eu acho que no geral, você não perdeu o problema da vista, né? De vista. Ele tem que estar sempre alguém tem que estar olhando para isso, que é um problema nesse contexto que a gente tem de insegurança jurídica. Acho que primordialmente revisão das cláusulas é super importante. Com certeza.
desse tipo de contrato, né? Acho que essa gestão desse PJ é essencial, mas não nessa relação, subordinação, e sim como você vai desenvolver aqui as suas atividades, o seu nível de autonomia, a sua liberdade na sua forma de trabalhar. Agora, aqui ao meio da tarde eu tô aqui. É isso, ó. Ninguém Você é o melhor exemplo. Ninguém tá me controlando. E eu vou ter que ficar até mais tarde hoje trabalhando. Exato. Então, assim, eu acho que esse gerenciamento é o que muda o nosso risco. Hoje a gente tem uma outra cultura, né? Que nem sempre a empresa é o grande vilão. Né? Pô, nenhuma das empresas que eu trabalhei não passaram nem perto de serem vilãs, assim, da história. Não, pois é, eu acho que existe uma distorção um pouco dessa realidade, né? E talvez agora tenha se desmistificado um pouco, mas também eu acho que por outros motivos, né? Porque tem muita gente hoje em dia que já não se submete ao trabalho em si. Não vai, olha. Sobre isso daí. Sobre isso, fora. Né? Tô fora, não Quero vou fazer. Ser nômade e vou digital. embora. Exato, Mas é diferente. Tem menos emprego, menos ofertas de emprego para quem quer ser nômade digital, por exemplo. Com certeza, é mais difícil. É mais difícil. E muitas vezes pagando um salário menor do que talvez pagasse. Paga para pessoa que tá lá todo dia no escritório. Sim. Eu vejo que hoje tem gente que crucifica, né, ser CLT, sabe? Tipo, acha que é ruim, acha que é péssimo ser CLT, porque entende que tem que ter uma maior autonomia, uma maior liberdade, e nem sempre... Eu trabalho há 20 anos. E nem sempre é isso. CLT por 2 ou 3, assim, no máximo. Minha vida inteira. E não é por isso que eu não sofri por isso, as coisas deram certo do mesmo jeito. Então, acho que... Muito louco, muito louco. Muito tá ficando velho, Gustavo. Tamo mesmo, né, Gil? Tô ficando velho sem cabelo agora já. É isso, e a gente tá ficando cada vez mais velho do quanto a gente tem pra discutir com esse assunto. Ele não acaba, ele não tem fim. Não, vai ficar horas A gente poderia aqui. ficar aqui horas até... assim, tem muitos vieses, efetivamente, pra avaliar essa questão. Mas eu acho que o que a gente tira aqui de hoje é... A gente está evoluindo, o entendimento está tentando alcançar, né, o entendimento judicial está tentando alcançar a realidade, né, do mercado de trabalho brasileiro. A coisa ainda não está definida, ainda tem riscos a serem avaliados. Eu acho que os jurídicos das empresas, né, e os escritórios de advocacia ainda podem apoiar bastante o negócio para tomar essa decisão. Mas a gente avançou finalmente. Finalmente. Acho que é uma ótima evolução. Se olhar isso é super importante. 2015 era complexo, era duro. Até empresas assim, quebravam, né, gente? Direto. Mas até assim, até a volta do empoderamento sindical, eu acho uma coisa positiva. De verdade. Óbvio que muita gente tem preconceito quando fala a palavra sindicato, é como se estivesse falando... não vou nem falar o que ia falar, mas como se não ia usar uma metáfora que talvez não fosse tão apropriada. Mas os sindicatos têm como contribuir bem para essa discussão, por exemplo. Até, eventualmente, ter sindicato de quem é PJ, de quem está terceirizado, segmentando dos próprios sindicatos. Isso aí, acho que então a gente encerra a nossa edição de hoje do nosso podcast em vídeo. Queria agradecer imensamente ao Gustavo, que esteve aqui conosco hoje, a Giovanni, obrigado, viu? Que veio ficar aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Sescom Barrier Informa. Para ficar por dentro aí de todos os nossos conteúdos, fica ligado aí nas nossas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn.